Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Componentes Design. Eu sou o William Matiola e na aula de hoje nós veremos sobre o componente Avatar. E é uma aula gratuita, então você não precisa pagar nada por ela. Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu comentário. E se quiser ajudar a divulgar o projeto, por favor, envie esse link tanto da aula no YouTube quanto da página do componentes.design para o máximo de amigos que você quiser. E vamos lá, sem enrolação, é uma aula bem curtinha, tá? Sobre Avatar, até porque é um componente bem pequeno. Bom, vamos começar com a definição, né? Geralmente, avatares são essas representações gráficas de um usuário, tá? Então, geralmente pode ser uma foto, pode ser uma ilustração, ou podem ser as iniciais do nome, tá? Então, assim, aqui tem alguns exemplos, né? Do Instagram, por exemplo, em que eu coloquei a minha própria foto. Aqui tem um exemplo do aplicativo N26, que é um aplicativo de banco digital, em que se a pessoa não colocar nenhuma foto, ela vai trazer a primeira inicial do primeiro nome, tá? Geralmente pode ser assim, ou pode ser as iniciais do nome e sobrenome da pessoa também, como a gente vai ver aqui nos tipos de avatares, né? Então a gente tem a imagem padrão, que ela vai exibir um placeholder. E o que é um placeholder? É aquela imagem que vai sempre existir caso a pessoa não faça nenhuma alteração no perfil dela. A gente vai ter a foto do usuário, que é quando o usuário vai colocar a sua própria foto no sistema, no aplicativo. Ou a gente pode ter as iniciais como placeholder também, tá? Então, como eu falei, pode ser somente a inicial do primeiro nome, ou podem ser as iniciais do primeiro e segundo nome, que vai servir como uma imagem padrão também, tá? Então eu só trouxe essa diferenciação para a gente ver as três possibilidades que existem em relação a avatares. E a gente tem também o avatar sendo utilizado em conjunto com outros componentes. Nesse caso aqui, em conjunto com a notificação, que é essa bolinha que fica na parte superior ou inferior do avatar. Diferentes aplicativos utilizam essa técnica para informar não somente, por exemplo, a quantidade de mensagens ou push notifications que a pessoa tem, como também o status, né, da pessoa. Por exemplo, o Discord, o Slack, ele geralmente coloca, né, esse badge aqui para informar se a pessoa está online, se ela está disponível, se ela está offline, se ela está ausente e assim por diante. Que é a próxima maneira, na verdade, né? Que é o avatar com a disponibilidade. Então, geralmente a gente vai ter essas opções, né, de online, ou seja, o indicador verde ou qualquer outro símbolo que indica que a pessoa está online. Offline, geralmente é um ícone, é um badge, né, cinza, para indicar que ele não está disponível. E a gente tem ocupado, não perturbe, que pode ser laranja ou pode ser vermelho também, dependendo do sistema, tá? A gente tem outra situação também, que é a questão dos agrupamentos, né? A gente chama isso então de avatar group, ou grupo de avatares, que é uma variação no componente, né, usada para representar visualmente uma coleção de usuários. E aqui a gente pode ser bem criativo e utilizar esse tipo de componente em diferentes situações. Tem pessoas que utilizam como prova social, né, em landing pages, por exemplo. Tem pessoas que utilizam esse componente em fóruns, né, ou comunidades, onde as pessoas fazem parte de uma thread, ou elas estão ali respondendo o mesmo tópico dentro de um fórum. Então isso é bem comum e vai listar essas pessoas em conjunto. Então a gente tem três variações desse avatar group, né? A gente tem a sobreposição, que é quando eles são parcialmente sobrepostos, para maximizar também o uso de espaço. A gente tem o limite com contador, né, que é bem interessante também, que é para dizer assim, a gente tem muito mais do que esses daqui que você está vendo. Então pode ser uma lista de pessoas dentro de uma thread, pode ser uma lista de participantes de um grupo, ou assim por diante. E a gente tem a interatividade, então muitas vezes cada avatar, quando você passa o mouse em cima, ele pode se sobressair, ele pode exibir um ícone, ele pode exibir outro tipo de informação para dizer que aquela pessoa, né, aquele avatar, ele é clicável e ele tem mais informações além dele, tá? Sobre avatares é isso, como eu falei, é uma aula super curtinha, até porque avatares é um componente muito simples de ser feito, de ser entendido. É claro que podem existir outras variações, essa aula não tem como objetivo esgotar esse assunto, mas de maneira bem geral é isso que acontece geralmente com esse componente. A partir de agora eu vou mostrar para você no Figma como é que a gente faz o avatar com as letras, o avatar
com agrupamento, sobreposição, porque tem algumas características no Figma que podem ajudar a gente nesse tipo de componente aqui, tá? Então vai ser uma outra parte bem rápida também, te vejo daqui a pouco. Vamos para nossa prática. Alguns bons dias se passaram desde que eu gravei a aula teórica, estou contra a roupa, cabelo solto. E se você não deu like nesse vídeo gratuito, nessa aula gratuita, é a sua oportunidade de deixar o like aí. Vamos lá então, vamos analisar nosso arquivo para depois começar a nossa prática de fato. Aqui a gente vai precisar de um componente extra, então caso você não tenha, eu sugiro que pause o vídeo e crie esse componente de badge. Aqui eu coloquei 3 status, ocupado, online e offline. E aí, para o nosso avatar, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, nós temos 3 tipos de tamanho, grande, médio e pequeno. Nós temos 2 tipos, que seria o redondo e o quadrado. E nós temos 3 estilos, que seriam com foto, texto e ícone. Tá? E aí, a partir disso, a gente vai criar tanto o nosso componente de avatar, quanto o nosso avatar group. E esse é o resultado final que a gente vai chegar, tá bom? Então, o primeiro passo é criar o nosso círculo aqui. Você pode apertar a tecla O do teclado e colocar o tamanho como 48 por 48. Depois você vai pegar o badge e arrastar para cá. Se você colocar aqui em cima, tudo bem. A gente vai selecionar os dois, criar um auto layout, então Shift A. E agora a gente precisa dizer que esse badge aqui, ele tem que ignorar o auto layout. Tá? E nós vamos alinhar ele na esquerda e na parte de baixo. Perfeito. Agora o próximo passo é transformar esse auto layout aqui em um componente. Então nós vamos clicar aqui em cima, Create Component, e pronto, tá? Nas layers você vai ver que você tem agora apenas o badge e o componente em si, ele é o círculo. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos adicionar uma foto dentro desse círculo. Para adicionar uma foto, você pode pesquisar com o plugin Unsplash, ou você pode adicionar uma foto da sua galeria. Eu vou utilizar o plugin porque é mais fácil de trabalhar aqui como, enfim, como placeholder, né, como marcação. Vou pesquisar aqui por woman, vou pegar a mesma foto que eu usei antes, aplicar aqui. Nós temos nosso primeiro avatar. Agora que a brincadeira começa a ficar mais divertida. Com base nisso aqui, nós vamos criar os demais. Então, você pode selecionar ele, você vai clicar aqui em cima em Add Variant. E aí agora, essa variante aqui, ela não tem a imagem. Então, você pode deletar a imagem aqui e continuar só com a cor. E antes de fazer isso, retire lá no primeiro a cor, tá? Deixe só a imagem. Aqui então a gente vai selecionar o segundo, vai trocar a cor dele para alguma cor que você tem aí. Eu tenho esse verde claro, que eu vou usar. E agora a gente precisa adicionar o nosso AA aqui, o nosso texto, tá? Então é muito simples, digite AA fora aí do seu componente, recorte, selecione o componente e cole dentro. Perceba que ele está desalinhado, tá? Então para alinhar esse texto aqui, selecione o componente e aqui nas opções de alinhamento, a gente vai selecionar Align Center. E para o estilo desse texto, eu vou utilizar um black 50%. Dependendo do fundo, o texto vai se adaptar automaticamente. Claro que dependendo também da cor, nós precisaremos utilizar uma variação disso aqui com branco 50%, para ter um pouco mais de contraste. Mas por enquanto eu vou usar dessa forma aqui. Vamos criar então agora o terceiro estilo aqui, que seria o ícone. Nós faremos uma cópia. E eu vou pegar um ícone que eu já tenho aqui da minha galeria de tokens, tá? Que é esse ícone de person. Você pode usar o Material Symbols, caso você não tenha uma galeria de ícones. Só apertar Command K e pesquisar por esse plugin aqui. Beleza, eu vou arrastar, vou jogar aqui dentro, eu vou deletar o meu texto. E para o meu ícone eu também vou utilizar a cor Black 50%. E o meu fundo, eu poderia deixar verde, mas eu vou deixar ele cinza, tá? É opcional aí, faça como você achar melhor. Beleza, nós temos aqui então essa variação de estilos, né? Foto, texto e ícone para o nosso tipo redondo. Antes da gente continuar criando os demais, vamos adicionar algumas propriedades para facilitar a nossa vida no futuro. Então a primeira propriedade aqui eu vou chamar de Type. Nós temos 3 tipos, nós temos esse daqui que eu vou chamar de foto, esse vai se chamar text e esse último icon.
Agora eu preciso de uma propriedade para os formatos que nós teremos, que são redondo e quadrado. Então eu vou adicionar uma variante chamada shape, o default vai ser round, e aí quando a gente criar o quadrado, a gente só adiciona essa nova variante ali na lista. Outra propriedade que eu preciso é de tamanho, então eu vou criar aqui uma nova variante chamada size, e o valor aqui eu vou deixar como large, porque é o nosso primeiro. Nós teremos então médio e small, médio e pequeno depois. Eu preciso de mais 3 coisas aqui. A primeira delas é uma propriedade para eu poder mudar facilmente esse texto aqui, tá? Que inclusive a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir o tamanho disso aqui do mesmo tamanho do nosso shape. Vai facilitar algumas coisas aí na nossa vida, tá? Então 48 por 48, eu posso deixar isso aqui também com lock aspect ratio. E aí, precisamos então de uma propriedade aqui, voltando para o nosso componente geral, de texto, que eu vou chamar de texto, mas o meu valor vai ser AA. E aí eu já coloco essa propriedade nesse meu texto. Então, eu seleciono o texto e aqui em cima eu vou atribuir essa propriedade de texto. Outra propriedade que eu preciso é para mudar esse ícone aqui, tá? Então, a gente vai selecionar nosso componente, vai criar uma propriedade de instance swap, porque ele pode buscar novos ícones na nossa página de ícones. Eu vou chamar isso aqui de icon, e aí eu vou selecionar o meu token aqui, eu vou selecionar o person como default, tá? Como padrão. E eu crio minha propriedade. Aí eu vou selecionar ele aqui, e aqui em cima eu vou dizer para ele que ele tem essa propriedade de icon, ok? Beleza. Nós temos nossas propriedades criadas, a última delas é a opção de exibir ou não exibir esse badge aqui. Então, eu preciso de uma propriedade boolean, em que eu vou dizer aqui que hasBadge igual a true. E aí eu vou selecionar esse meu badge aqui. Deixa eu ver se estou selecionando todo o badge e não só a layer do círculo, todo o badge. Para facilitar, você pode clicar nesse ícone aqui que ele seleciona todas as layers que correspondem àquela lá. E aí você aplica essa operação booleana aqui na seção de appearance. Então eu vou dizer para ele que hasBadge igual true. Todas as propriedades criadas, agora a gente vai começar a criar então as variações de cada um aqui. Para facilitar a nossa vida, você pode selecionar o componente geral, apertar o Enter, e aí ele vai selecionar todas as layers dentro desse componente. Então você aperta o mais aqui para adicionar a variante, e ele já adiciona as cópias para a gente. Como a versão quadrada é só uma mudança de radial corner, né? A gente vai mudar de 48, aliás, de 24 aqui para 8, para ter esse aspecto redondo. E aqui em shape, a gente vai dizer que ele é e-square. Pronto. Outra coisa que a gente precisa fazer nessa versão particular aqui do Square é mudar a posição desse nosso badge para ele não ficar esquisito dessa forma aqui. Não que esteja errado, mas a gente pode dar uma melhorada selecionando esse badge aqui e deixando ele offset, deixando ele assim a mais, né, uma posição além desse quadrado aqui para ele ficar bonito. Então eu vou deixar 2 pixels para a direita e 2 pixels para baixo para ele ter essa característica. Mas se você não quiser fazer, não tem problema nenhum, vai depender do estilo que você quer seguir aí para o seu avatar, tá? Agora a gente vai criar as nossas variações de tamanho. Então, antes de fazer isso, aumente aqui esse grupo, né, do componente, para que a gente consiga ver todos eles. Bom, e agora você seleciona todos eles aqui, e você pode ficar apertado aí no teclado o Shift, e também a opção Option no teclado, clicar e arrastar aqui para fazer as cópias, tá? O comando C, comando V também funciona. E aí a gente vai dizer que o size desse aqui vai ser median, o tamanho dele vai ser 40 por 40. Caso você não tenha clicado nesse botão aqui, de Lock Aspect Ratio, você vai ver que ele vai diminuir o tamanho de forma estranha, mas deixe 40 por 40, ou se você tiver isso ativo, ele vai fazer automaticamente para você. A gente vai repetir essa operação, então eu vou segurar o Shift Option, e clicar e arrastar. Vou chamar essas novas cópias de small. E vou deixar o tamanho 32 por 32. Pronto. Perceba agora que a gente tem alguns ajustes para fazer aqui, principalmente em relação ao tamanho da fonte, a posição, né, desse ícone aqui, e demais ajustes, tá? O tamanho do ícone. Então, para a gente fazer isso aqui de forma mais fácil,
Vamos selecionar esses dois textos. Ó, percebe que agora ele está maior do que a nossa área. Então, ele tem que ser aqui, onde está 48 por 48, 40 por 40 também. Para o tamanho do texto, eu vou usar o meu XS, que é 14 pixels. E para esse daqui, ele tem que estar 32 por 32. E para o tamanho do texto, eu vou usar o XXS, que o meu é 12 pixels. Tá? Pronto. Agora, o nosso badge, nesse caso aqui, ele vai ter que vazar um pouquinho para o lado. Então, novamente, eu vou selecionar principalmente esse daqui, e eu vou dizer que ele vai ter 2 para a direita, opa, foi 3, e 2 para baixo, tá? Para que ele consiga ainda exibir o texto corretamente. Mesma coisa para esse daqui, 1, 2, 1, 2, e aí o meu ícone aqui, eu vou dizer que ele vai ter 16 por 16, e esse aqui vai ter 20 por 20. Aqui na minha foto tá ok, é isso. Os ajustes são esses, tá? Ah, tem esse aqui também. A gente pode deixar esse badge aqui, 2 para lá, 2 para cá. Aqui não precisa, poderíamos, mas não precisa, tá? Uma coisa bem importante de você saber é o seguinte, eu estou usando aqui no meu badge, não dá para ver aqui, né? Aliás, dá sim. Eu estou usando um stroke, né, uma borda branca para ele, porque a minha interface vai ser branca. Mas para que você tenha aquele efeito de como se o badge estivesse recortando a foto ou o elemento, você vai precisar ajustar esse stroke aqui de acordo com o seu fundo, tá? Enfim, se você estiver usando variáveis, isso pode ser feito automaticamente com os temas. Mas se você não estiver usando variáveis, aí você vai criar duas opções, né, para Dark e Light, para ter esse recorte correto. Ok, temos então todas as variações, elas estão todas configuradas aqui. Deixa eu ajustar isso. Se eu selecionar esse componente e ficar pressionado Shift, Option, Command R, ele reajusta aqui o tamanho para mim. Tá aqui igualzinho como a gente tinha visto no começo, agora a gente vai testar isso aqui. Então, vou renomear esse componente inteiro para avatar. No meu caso vai ser 2, porque eu já tenho um avatar. E vou testar ele. Então, eu vou pegar aqui esse meu avatar, avatar 2, e vou testar para ver se está tudo certo. Então, foto eu consigo botar badge ou sem badge, ele consegue ir para texto. Ó, e quando eu mudo para texto, tem a opção de colocar o texto que eu quiser aqui. E quando eu vou para ícone, eu consigo mudar qual é o ícone que eu quero. Posso mudar aqui então para square, eu posso botar o tamanho median, e ele vai ajustar de acordo com a nossa preferência aqui. Agora, para criar o nosso avatar group, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para a versão foto e para a versão round. Eu vou tirar o badge, eu não preciso dele. E aí eu estou trabalhando com a variante, tá? Não estou trabalhando com nenhum componente pi. Eu vou criar uma cópia disso aqui. 2 cópias, 3 cópias, 4 cópias. Eu posso mudar a foto, né? Eu posso trazer aqui novas fotos. Perfeito. Agora, se eu quiser fazer o recorte deles também aqui, eu vou ter que usar um stroke neles, tá? Então, eu vou adicionar um stroke aqui de 2 e a minha cor vai ser branca, porque o meu fundo da interface vai ser branco. E aí eu tenho o recorte. Com eles selecionados, eu aperto o Shift A para criar um auto layout. E aí ele vai ficar assim, não tem problema. A gente tem que ajustar agora o espaço entre elementos aqui. E ele vai ser negativo. Então, eu vou colocar menos 12 aqui, ou até mais, tá? Pode ser um menos 16. Fica a seu critério, é opcional, para ele ficar nesse formato aqui. E a partir daqui eu crio um componente, um create component, e eu vou chamar ele de avatar group 2, que eu já tenho um ali inicialmente. Aí eu vou criar as variantes. Então eu vou criar uma variante aqui que eu vou chamar de median, aqui eu vou chamar de large. Aí eu seleciono ele, dou um enter para entrar, mudo o tamanho dele aqui para... Aliás, já estava medium, então deixa eu mudar isso aqui para large. Beleza. E eu vou criar uma variação aqui, chamada small. Vou mudar o tamanho aqui para small. Aí ficou muito próximo, tá? Então aqui eu vou diminuir, eu vou colocar menos 12. Pronto. Na propriedade aqui eu chamo ela de size.
E pronto, nós temos nossos avatar groups aqui. Eu posso, por exemplo, dizer que isso aqui não é com foto, ele vai ser com texto, caso não tenha foto. Enfim, eu posso fazer as variações aqui, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Novamente, curta, compartilhe, deixe um comentário com sua opinião, sugestões de próximas aulas também. E principalmente, explore as outras aulas que são pagas lá no componentes.design, que vão variar de 10 a 30 reais. E aí você ganha pontos e aparece no ranking. E os 3 primeiros do ranking ganham o seu link de portfólio ou LinkedIn lá no card com o seu nome, tá certo? Te vejo nas próximas aulas, até mais!